Drake está de volta às manchetes, e não pelos melhores motivos. Desta vez, ele foi citado em uma nova ação coletiva federal ao lado do streamer Adin Ross. A principal acusação é que dinheiro de um site de apostas online foi usado para impulsionar streams de músicas. Temos a denúncia, as alegações legais e vamos explicar tudo agora. Bem-vindo ao Sidebar do Law and Crime, sou Jesse Weber. Drake volta às manchetes jurídicas, agora citado em uma nova ação coletiva federal movida na Virgínia. Ela faz alegações amplas sobre jogos de azar, movimentação de dinheiro e streams de música. Vamos simplificar ao máximo para você, pois isso pode ser complicado, mas a principal alegação é realmente muito grave, é realmente chocante, de acordo com essa nova denúncia apresentada. O processo afirma que Drake, junto com o famoso streamer Adin Ross e outra pessoa, não apenas se beneficiaram de números de streaming supostamente inflados. Vamos falar sobre isso, mas há alegações de que eles financiaram esses supostos streams artificiais através de um cassino online. Ok, aqui está a teoria básica do caso, segundo a queixa obtida pelo Law and Crime. Então você tem dois consumidores que afirmam que foram atraídos para o que eles basicamente descrevem como um ambiente predatório de apostas com dinheiro real em um cassino online. Isso aconteceu depois de verem promoções do Drake e do Ross de lá. O processo alega que o dinheiro que passava por essa plataforma não era apenas sobre apostas, mas supostamente era direcionado de maneiras que apoiavam esquemas mais amplos, incluindo o aumento artificial de streams de músicas. Aqui as coisas se intensificam, pois os autores não só alegam marketing enganoso, mas também invocam a lei federal RICO. Eles acusam os réus de integrarem uma organização contínua ligada a jogos de azar ilegais, transferências ocultas de dinheiro e manipulação digital. A queixa cita o sistema de gorjetas do cassino online, um grande sorteio público e trocas de altos valores entre as partes, segundo ela. Ou afirma como o dinheiro supostamente era movimentado e como esse dinheiro então teria sido direcionado ou usado para financiar campanhas de bots e amplificação por trás dos bastidores. Agora, para deixar claro enquanto passamos por isso, e vou tentar simplificar o máximo possível. Essas são apenas alegações, ok? Não são fatos comprovados. O processo está no início. Nada foi decidido ou comprovado no tribunal. Nenhum dos réus foi considerado responsável por nada, mas o alcance dessas acusações, a decisão de enquadrá-las como um caso rico. Lembre-se Rico Chan, Diddy Combs. Isso destaca esse processo. Com isso em mente, quero mostrar do que esse processo realmente acusa e o que seria necessário para provar isso no tribunal. Para ajudar, vou chamar o advogado criminalista Maurício Padilha, enquanto analisamos o processo. Muito bom te ver. Obrigado pelo tempo. Feliz Ano Novo. Muito obrigado. Antes mesmo de entrarmos no processo, eles não estão basicamente alegando um crime aqui? Depois de ler um processo assim, não seria a primeira vez que um processo inicia ou leva a uma investigação criminal. Mas é isso que alegam. Um crime? Os investigadores podem investigar isso? Vários crimes e delitos, incluindo o cassino online e o comportamento deles em relação aos seus membros, o comportamento deles em relação ao grupo de pessoas para quem eles estão fazendo propaganda, além dos possíveis crimes envolvendo Drake e o cassino online. Porque eu ouço alegações de que não é só isso. Eles estão acusando o cassino online de má conduta ao lidar com seu próprio público-alvo em relação à publicidade. Mas se eles estão alegando que Drake usou o cassino online para ajudar a desviar visualizações ou tentar amplificar artificialmente a música dele ou a audiência da música dele para parecer que mais pessoas estão ouvindo do que realmente estão. E eu acho que isso, obviamente, é um crime. E para deixar claro, essas são apenas alegações, certo? Algo alegado na esfera civil não necessariamente leva a uma investigação criminal. Mas RICO, quero dizer, processar sob a lei RICO por algo assim, isso é incomum? Porque isso não se trata apenas de práticas enganosas ou publicidade enganosa, ou apenas de prejuízos aos consumidores. Eles alegam organização criminosa. Basicamente, quão estranho é, ou com que frequência, você vê alguém entrando com um processo sob a lei RICO.
Sinceramente, não vejo isso acontecer muito, nem acho que seja usado com frequência. No entanto, neste caso específico, acho que pode ser apropriado considerando as alegações. Eles estão alegando coisas que realmente entram na esfera criminal. E eu acho que o que não é novidade é quando você vê um litígio civil detalhar os crimes que foram cometidos pelos responsáveis ou pelos réus. Porque isso faz parte do trabalho do advogado. Estou te processando por dinheiro no tribunal civil, mas deixo claro que sei do seu envolvimento em comportamento criminoso. Não é extorsão, não estou te extorquindo, nem dizendo que só não chamarei a polícia se você pagar, só estou avisando. Estou processando você por má conduta, possíveis delitos e comportamentos graves em que esteve envolvido. E também estou te avisando, destacando o fato de que isso é ilegal. Então isso não é novidade quando você tem um processo, e vamos falar sobre isso em 1 minuto. Mas eu só queria te perguntar, isso antes de continuarmos. Quando você tem um processo que cita figuras de destaque, um grande artista, um streamer enorme. Como isso afeta o caso? Como ele é conduzido? Quais são as negociações nos bastidores? Bem, em primeiro lugar, você sabe que eles vão vir com tudo. Então você já sabe de antemão que está lidando com esse tipo de pessoa ou com esse tipo de pessoas. Porque não estamos falando só do Drake, o youtuber, mas também do cassino online. Você já sabe que essas pessoas são ricas e o que isso implica. Ou seja, eles podem pagar pela melhor defesa possível. Então você precisa estar ciente de que será questionado em tudo: jurisdição, matéria, moções para arquivamento. Você já sabe de antemão que eles vão vir com tudo. Agora eu estou presumindo que eles não colaboraram. Quando se trata da fase pré-litigiosa das cartas de cobrança, quero dizer, estou presumindo isso. É por isso foi protocolado porque o cassino online e ou os outros réus não quiseram resolver o caso antes que ele fosse protocolado. Para mim, o principal ao enfrentar celebridades de alto perfil, algo que já fiz antes, é importante estar ciente de que está entrando em uma batalha ao dar esse primeiro passo. Neste caso, o diferente é que trata-se de uma ação coletiva, não apenas uma ou duas pessoas processando. Queria te perguntar sobre isso. O processo foi movido por LaShauna Ridley e Tiffany Hines em nome de uma classe, aqueles na mesma situação, ou seja, aqueles que supostamente foram enganados pelos réus e induzidos ao jogo ilegal, e que sofreram com isso. E eles alegam que houve o uso desse site de apostas, esse cassino online. Eles perderam dinheiro na plataforma, foram influenciados a se cadastrar e continuar jogando depois. Essas promoções foram vistas por Drake e pelo streamer Aiden Ross, e eles estão processando esse cassino online junto com Drake e Aiden Ross. E um terceiro réu, chamado George Wynn, que a denúncia descreve como um operador online envolvido em campanhas de amplificação e promoção. Maurício, me fala por que isso está sendo enquadrado como uma ação coletiva de consumidores em vez de uma disputa individual. Por que fazer isso? E quão fácil é conseguir que o tribunal concorde em certificar isso como uma grande ação coletiva? Bem, isso é importante porque o que você está fazendo é avisar o réu. O cassino online sabe que não estamos agindo só por essas duas pessoas, mas também por todas as outras afetadas por suas ações. E então, separado e a parte do litígio em si, os advogados podem procurar outras pessoas. Agora, o que vai acontecer é que quando você pergunta quão difícil é classificar isso como uma ação coletiva, não creio que será difícil pelo que li, acho que atende a muitos requisitos dos tribunais. Quando isso for aberto, os advogados poderão fazer campanha publicitária para procurar outras pessoas que sofreram o mesmo problemas que as pessoas que estão are, um, are, propondo a ação coletiva. Então, eles vão procurar pessoas que sofreram os mesmos danos e isso aumenta o valor dos danos. Então, agora não estamos falando apenas dos danos dessas duas pessoas que poderiam se limitar ao que elas perderam, estamos falando dos danos de todas as pessoas que perderam. Dinheiro neste cassino online, como em qualquer cassino, será uma quantia significativa, representando um risco financeiro para eles. E também por questões de eficiência, ao invés de ter 50 processos diferentes alegando a mesma coisa, você faz uma única grande ação coletiva. Então deixa eu entrar nesse assunto. A denúncia traz sua teoria central, certo? E começa com o próprio cassino online.
Então, de acordo com o processo, esse cassino online não é o que afirma ser. Os autores afirmam que a plataforma se apresenta como cassino social inofensivo, mas, na verdade, funciona como site de apostas com dinheiro real. Isso viola as leis dos Estados Unidos e da Virgínia. O processo afirma que o cassino online, cujo nome não será citado, foi criado e promovido como cassino social para clientes dos Estados Unidos. Isso, supostamente, não permite apostas com dinheiro real para contornar as regulamentações federais e estaduais de jogos de azar dos Estados Unidos. E então, os autores explicam como a plataforma supostamente funciona na prática, ou seja, um cassino online legal de jogos e apostas. Eles dizem que esse cassino online usa dois sistemas de moeda virtual, moedas de ouro e o dinheiro do cassino online. Então, as moedas de ouro são apresentadas como fichas apenas para jogar. Não há valor monetário, eles não podem converter em dinheiro real, mas o dinheiro do cassino online, de acordo com a denúncia. Ele pode ser sacado em dinheiro ou criptomoeda. E o argumento aqui parece ser que o jogo de azar está sendo disfarçado como jogabilidade, enquanto os usuários ainda estão expostos a perdas financeiras reais. Maurício, me fale o que você acha desse argumento. E qual você acha que pode ser a força disso? Como isso pode ser provado? Ou se vê alguma deficiência nisso? Bem, antes de tudo, se você olhar para esse cassino online e ver o dinheiro que ele faz, a receita que ele gera, eu vou poder apostar, por falta de uma palavra melhor. Você vai perceber que o dinheiro que eles estão ganhando é porque as pessoas estão realmente apostando, vocês não. O motivo pelo qual as pessoas apostam é porque há um interesse financeiro em jogo, as pessoas apostam porque querem ganhar dinheiro. Mesmo sem conhecer esse cassino online, estou disposto a apostar. Quando você olha para a estrutura financeira deles, quanto de receita eles fazem em um ano, eles estão ganhando dinheiro porque as pessoas estão apostando de verdade. E se esse for o caso, só porque você diz que isso é falso, se não for falso, e você fatura 100, 200, 300 milhões sem cumprir todas as exigências que outros cassinos online dos Estados Unidos da América enfrentam. Você tem uma questão e um problema. E esse processo é uma maneira de repente, todo mundo começar a falar sobre isso. Você está descumprindo as leis deste e de outros países. Se durante a investigação eles precisarem mostrar os livros e revelar o que acontece, isso pode ser um problema. São apenas alegações. Eles têm direito à defesa. Quero falar, nesse contexto, sobre como isso se estabelece e o processo envolvendo Drake e Aiden Ross. De acordo com o processo, ambos os homens teriam sido promotores pagos do cassino online. Então a denúncia alega que eles transmitiram sessões de apostas ao vivo que fizeram sorteios e se apresentaram como apostadores ativos com o que tinham. Tudo isso enquanto incentivavam os fãs a agir igual. Mas isso pode não ser o caso, então os autores afirmam que há um detalhe crucial que os espectadores não foram informados. O processo alega, abre aspas, apesar de Drake e Ross afirmarem apostar seu próprio dinheiro no cassino online, na verdade, o valor era fornecido pela casa. Então, em outras palavras, a queixa afirma que o jogo que o público viu não envolvia realmente risco pessoal. Parecia real e influenciava os espectadores a apostar, mas não era o caso. Que eles estavam sendo enganados agora? Maurício, como eles sabem disso? Como os autores sabem? Como podem provar? Bem, quero dizer, eles podem provar isso de várias maneiras. Eles podem provar isso pelo lado do cassino online, porque tudo o que as pessoas realmente apostaram ou perderam em dinheiro de verdade, isso precisa ser mantido nos registros do próprio cassino online, tem que ser realmente guardado por qualquer correspondência de e-mail ou qualquer transação que existiu entre Drake e o cassino online. Então não é algo que poderia ser refutado agora. Eu sei, só porque eu costumava representar um lutador do UFC. E em um certo momento, acredito que Drake apostou uma grande quantia em nome dele, e era uma quantia grande. Ele nem era o favorito. Acho que meu sobrinho disse: "Cara, isso é falso." Meu sobrinho disse: "Não acredite. Ele não está apostando esse dinheiro agora. Não sei se já apostou." Mas eles podem estar presumindo isso, porque eles podem estar presumindo isso. Porque estamos falando de grandes quantias de dinheiro em azarões que as pessoas poderiam comentar. Sabe, ele tem muito dinheiro, mas eu não vejo uma postagem colocando esse tipo de dinheiro. Então, não sei se é uma suposição ou se é algo conhecido. Uma defesa seria:
Ei, era meu próprio dinheiro. Ou então, sabe, ficou claro, eu estava fazendo uma piada, fui claro, ou eu não estava fazendo as pessoas confiarem no que eu estava fazendo. Quero dizer, isso é uma defesa. Certo? Ambos agora. O primeiro é uma boa defesa. Era meu próprio dinheiro. É uma ótima defesa. Acho que eles não vão usar isso, pois duvido que fosse realmente o dinheiro dele. Acho que ele sempre foi inteligente demais com o dinheiro dele para fazer isso. Mas aí a segunda mas sabe, os anunciantes realmente não deveriam, sabe, achar que o que eu digo é verdade. Ou, sabe, esse é um argumento mais fraco porque você realmente está se jogando de cabeça no que o autor está dizendo. Quando você é uma celebridade, você tem uma obrigação com o público de dizer coisas que são verdadeiras. E sempre que houver qualquer tipo de processo por difamação, a verdade sempre será uma defesa. A verdade é uma defesa contra a calúnia. A verdade é uma defesa contra a difamação. Ok. Então, a partir daí, o processo amplia seu escopo porque os autores alegam que esse cassino online não funcionava apenas como uma plataforma de apostas. Mas essa é a parte principal, mas também como um sistema de movimentação de dinheiro através de um recurso interno chamado tipping. Segundo a denúncia, isso permitia que usuários como Drake, Ross e Wynn enviassem grandes quantias entre si pela plataforma. O processo define o sistema de gorjetas como um transmissor de dinheiro ilimitado e não regulamentado, aparentemente fora da supervisão de órgãos reguladores financeiros. Os autores dizem que o dinheiro era movimentado por esse sistema. O sistema de gorjetas do cassino online foi então usado para financiar atividades artificiais de streaming, às vezes chamadas de botting, com o objetivo de inflar os números de streaming de Drake, manipular algoritmos e amplificar narrativas online. A denúncia afirma que os réus usaram as gorjetas do cassino online para financiar o streaming artificial, para criar streams fraudulentos das músicas de Drake, fabricar popularidade, difamar concorrentes e executivos de gravadoras, distorcer algoritmos de recomendação e distribuir financiamento para tudo isso enquanto ocultam o fluxo de dinheiro. O processo cita exemplos que, segundo ele, sustentam essa alegação, incluindo essa aparente grande gorjeta pública entre Drake e Ross, uma grande distribuição de dinheiro feita por Drake em parceria com Ross e o cassino online, e até mesmo como, dias antes dessa queixa ser apresentada, eles alegam que Drake deu a Ross, supostamente, um carro de 220 mil como presente. Os autores afirmam que essas transações seguiram um padrão, não foram aleatórias. Agora, Maurizo, essa ligação é muito interessante aí, pois se isso for verdade, você fala de um efeito real na vida. Você está falando sobre inflar os números de streaming, o que pode trazer uma vantagem financeira para alguns participantes e uma desvantagem financeira para outros. Essa conectividade, ou suposta conectividade, é interessante. O que mais te chama a atenção nisso? Bem, antes de tudo, se eles estão fazendo essas alegações como advogados, isso tem que ser baseado em alguma coisa. Então, isso é o mais interessante. Tipo, eles não estão simplesmente dizendo isso. Eles não podem simplesmente estar dizendo isso. Eles devem ter alguma evidência. Pelo que entendo das regras de ética, isso é verdade. Você não pode simplesmente jogar coisas na parede para ver o que cola, tem que ter alguma base. Agora, o problema com isso é que há uma conexão com o processo judicial. Mas isso pode abrir a porta para muitos outros processos de outras pessoas que foram prejudicadas por esse tipo de inflação artificial de audiência. Você verá vários artistas dizendo: "Ei, sabe de uma coisa? Tipo, sabe, eu fui prejudicado por causa disso, sabe? Tipo, meu álbum, sabe, deveria ter tido mais audiência. Eu deveria ter conseguido esse contrato, eu deveria ter conseguido esse acordo com a gravadora e não consegui. Esses números que agora estão artificialmente inflados, advogados assim, lidando com pessoas como Drake e esse cassino online, pode haver um contraprocesso, então você tem que tomar cuidado com as acusações que faz. E é por isso que estou presumindo que eles precisam ter alguma base para levar esse processo adiante. A defesa do Drake seria: eu sou o Drake. Claro, as pessoas estão assistindo, ouvindo, fazendo streaming da minha música, tipo, como eles vão provar isso? Que ele não está? Ele é bem popular, né? Eu entendo, ele é popular, mas a popularidade dele chega a esse ponto. Tipo, eu vou me casar em uma semana. Minha esposa colocou uma música do Drake na nossa lista e eu disse: "Amor, vou vetar essa." Só porque você sabe melhor que já tive, melhor que já tive, melhor que já tive. Tipo, eles tocaram tanto essa música que isso causa algo na minha mente.
Então é como se Drake fosse tocado tantas vezes, tão repetitivo, que faz questionar: é artificial ou não? Por que escutamos tanto as músicas dele? Aliás, você vai se casar em uma semana? Você vai se casar em uma semana? Parabéns. Então isso foi um pouco de... Aprendemos algumas curiosidades sobre Maurício Padilha no meio disso, né? Então, talvez Drake... Sem Drake no casamento? Sem Drake no casamento depois disso, beleza? Então tudo isso leva ao motivo de esse caso ser apresentado dessa forma. Então, os autores não estão apenas alegando marketing enganoso ou fraude ao consumidor, eles estão alegando novamente uma operação coordenada que funcionou durante vários anos. Por isso, usam o Estatuto Federal, Lei das Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime, Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations Act e leis estaduais de proteção ao consumidor nessas acusações. A denúncia afirma que os réus atuam juntos como uma operação contínua, com papéis definidos e executada persistentemente desde pelo menos 2022. Então, há acusações aqui por violação da Lei das Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime, Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations Act. Conspiração, Lei das Organizações Corruptas e Influenciadas pelo Crime, Racketeer, Influenced and Corrupt Organizations Act. Basicamente um acordo para praticar atos enganosos e fraudulentos, em violação à Lei de Proteção ao Consumidor da Virgínia. Maurício, me parece que se esse caso avançar, o que pode ser decisivo são as comunicações, certo? Os e-mails, as mensagens de texto, talvez registros telefônicos, qualquer comunicação entre Ross e Drake. Os representantes deles vencem porque é disso que você precisa para isso. Você precisa que haja um entendimento comum, precisa que haja um plano. Certo? Mas escuta, se o que eles dizem for verdade, é ilegal, e isso é a base para um processo civil. Você não pode se beneficiar de números de audiência inflados, recebendo prêmios, ganhando dinheiro do Spotify, ganhando dinheiro de outros contratos de gravadoras. Se foi artificial desde o início, ou seja, se você fez um acordo com alguém para inflar artificialmente sua música, inflar seu disco, era falso. Ganhar dinheiro com isso é ilegal e pode levar a processo judicial. O que você espera a seguir nisso? O que você acha que vai acontecer agora? Percebo ao falar mais, inclusive nesta entrevista, quando disse isso antes. Talvez eles não quisessem uma resolução, mas sim o processo em si, e não tenham caído por uma exigência. Por exemplo, quem se beneficia? Além dos autores e seus advogados, também os cassinos online que seguem as regras. Então tem um monte de gente, sabe, por trás do autor, dizendo: escuta, esse cassino online está tirando uma parte do nosso negócio, então essa é uma motivação importante para continuar com isso. Agora, o que vai acontecer? Aposto que esse cassino online tem moções para rejeitar por falta de jurisdição. Quando você clica para, você sabe, se tornar um membro, vai ter uma cláusula dizendo que, sabe, a escolha da lei será em tipo Chipre ou qualquer outro país, sabe? Qualquer país onde eles estejam registrados. Vai haver uma batalha sobre se isso vai sobreviver ou não. Pedido de rejeição com base em uma questão jurisdicional, sem contar vários outros pedidos de rejeição ou várias outras questões dentro do pedido de rejeição. Acho que esse ataque jurisdicional será o primeiro. Estou curioso para ver a resposta legal de Drake e Aiden Ross e quando. Vamos acompanhar. Esse é um grande processo. Maurício Padilha, obrigado por seu tempo. Parabéns e ótimo casamento. Estou surpreso, mas essa pergunta fica para outra hora. Obrigado mesmo. Agradeço. E isso é tudo que temos para vocês agora, aqui no Sidebar. Pessoal, muito obrigado por nos acompanhar e, como sempre, inscreva-se no YouTube, Apple Podcast, Spotify ou onde ouvir seu podcast. Me siga no X ou Instagram. Sou Jesse Weber e volto em breve.